Então, a palestra de hoje é sobre a introdução ao universo do 3D. Eu resolvi chamar de universo, né, porque o 3D é realmente uma infinidade de aprendizados, né? Então, trazer a palavra universo meio que define o tanto de coisas que você pode aprender a partir do 3D, né? Então, coloquei aqui mais um slide de quem sou eu. O Wellington já me apresentou. Então, isso aqui é o currículo recente, é desde 2010. E foi na Gramp Panda, em 2015, que eu comecei, de fato, a aprender o 3D, né? Tipo, mas comecei com o Blender. Na Faculdade de Belas Artes, eu tive a oportunidade de aprender um pouco num outro software, que é um software da Lightwave. E acho que no final eu deixei uma imagem ali para ver o resultado que é, né? Tipo, que foi esse aprendizado. O 3D ele, tipo, tem uma curva de aprendizado um pouquinho difícil, assim, então os primeiros modelos são meio tenebrosos, né? Mas foi na Gramp que comecei a aprender um pouquinho mais de 3D, ajudando ali o pessoal tanto com a parte de código quanto a parte de desenvolvimento dos modelos e texturizações. E aí, quando eu pensei nessa palestra, né, de 3D, a primeira pergunta que me veio na cabeça foi, tipo, o porquê aprender 3D? Tipo, por que alguém se interessaria por isso e gostaria de, por exemplo, dedicar algum tempo para aprender o Blender ou algum outro software? Acho que a tela está travada, desculpe interromper. Não está mostrando aí? Deixa eu voltar então o screen share aqui. Dar um pause e dar um resume. Ela ainda fica travada? Creio que sim. Está aparecendo a apresentação, não em modo de apresentação, está aparecendo todas as telas do lado. Ah, sim. Eu vi agora, de fato. Vou dar um stop e começar novamente, vamos ver se vai me permitir. Só um momento, eu já entendi o que aconteceu. Vou mostrar de novo aqui. Acho que agora foi. Pronto. Beleza, agora sim. Bom, então vamos lá, a gente retomando nos motivos, né? Então, eu fiquei pensando muito nessa pergunta do porquê aprender 3D, o porquê que alguém ia se interessar por isso. E aí vieram algumas respostas na minha cabeça. Uma delas foi que a expressão artística acho que é um fator muito importante, né? Às vezes a pessoa não tem, por exemplo, uma facilidade com, por exemplo, desenho, algum outro tipo de expressão, sei lá, pintura. E no 3D, por ser algo um pouco mais técnico, tem uma outra curva de aprendizado, um outro nível de habilidades, pode ser que a pessoa se encontre nesse ponto. Então, pode ser uma via de expressão artística. E aí, um segundo caso, que já começa a ser um pouco mais profissional, é a criação de protótipos. Então, nesse caso aqui, a gente pode ver que tem isso aqui já não é mais um protótipo, né, já é um produto finalizado, mas poderia ser uma imagem para validar uma ideia de um produto que você tem em mente e queira vender, por exemplo, o seu projeto ou apresentar para alguém uma ideia sua. Então, o Blender pode servir muito bem para isso. Essa imagem foi feita em Blender e, por exemplo, podia validar a ideia aqui dessa ferramenta aqui para escalada. Então, é uma outra via, um outro motivo para aprender. Um terceiro é o design. Acho que tem muita gente que mexe com Blender ou outros softwares para arquitetura. Então, nesse caso, a gente tem aqui um exemplo de uma casa, de um banheiro, mais especificamente. Mas poderia ser, por exemplo, para alguém que quer validar, por exemplo, design de interior. Validar, por exemplo, um estilo de interior. Então, o Blender serviria muito bem para isso. Eu sei que tem muita gente que trabalha, por exemplo, com o SketchUp, que faz isso de uma forma um pouco mais automática. Mas o Blender ele é fantástico para criar essas cenas mais realistas, assim. E também tem muito modelo pronto que você pode encontrar gratuito ou para compra, que pode facilitar, por exemplo, criar uma cena dessa.
Um outro ponto seria a simulação. Aqui eu coloquei a imagem de um material, que seria um taco, né, de uma casa, mas a simulação ela vai muito além disso, né? O Blender ele consegue simular muitas coisas, por exemplo, água, cabelo, tecido. Então aqui eu quis trazer essa imagem para mostrar, por exemplo, um taco com reflexo, com uma luz aqui em cima que altera um pouco a cor dele. Então você pode simular, por exemplo, como ficaria esse material aqui na sua própria casa. E aí, vamos ver se vai dar certo aqui o GIF. É um vídeo. Pronto. Aqui, por exemplo, é uma animação que foi feita em Blender. Vou dar uma pausa aqui para explicar. E aqui dá para ver exatamente como a gente poderia simular vários tipos de materiais, né? Como eu disse, o Blender ele consegue simular, por exemplo, líquidos e consegue simular vidros. Então você pode perceber como que a luz refrata pelo vidro e pelo líquido. Então esse é um jeito de fazer um estudo, por exemplo, de alguma taça que você está desenvolvendo, ou para engenharia, por exemplo, trabalhar a viscosidade de um líquido, o quão rápido ele enche alguma superfície. Então tem várias aplicações. E por último aqui, esse aqui foi uma imagem minha, acho que a primeira imagem minha que aparece aqui, seria para ilustrar artigos. E eu pensei nisso basicamente porque foi uma necessidade de um amigo meu, que me pediu para fazer essa imagem para ilustrar um artigo dele, que ele não tinha como tirar foto de todos os equipamentos que ele usava dentro do laboratório. Então isso ajudou muito ele, porque tipo, as imagens ficariam muito ruins, e o 3D trouxe uma imagem mais limpa, que eu coloquei mais os exemplos mais para o fim da apresentação. Então esse aqui é um caso que pega para muita gente, que tipo, às vezes você não encontra uma imagem ou não tem como tirar uma foto de algo que você queira, e o 3D pode solucionar esse problema. Então acho que o Blender poderia ajudar muito nisso. E aí, falando de Blender, o motivo de ter escolhido ele é porque eu acho ele muito simples de ser usado, apesar da curva de aprendizado ser um pouco complicada, mas ele acaba sendo simples, e ele está melhorando muito ao longo do tempo. Então essa aqui é uma imagem que você vê logo que você abre o Blender, e você vê que ele é uma interface mais limpa e que está pronta para trabalhar. Então ele já te dá um cubo ali para falar, só para você começar a modelar. E aí a principal, não a principal, mas uma coisa que eu acho muito bacana do Blender é que ele é open source. E o open source ele tem uma evolução ao longo do tempo muito rápida. Porque como o código dele é aberto, você pode, por exemplo, colaborar com isso, criar ferramentas a partir do código fonte que você está ali dando uma olhada, tipo, estudando. Então, ao longo do tempo, ele começa a evoluir um pouco mais rápido do que os outros que tem código fechado, que tem uma empresa por trás. O Blender, por exemplo, ele tem a Blender Foundation, que cuida dos releases e do desenvolvimento do Blender. E é bem interessante que eles mantiveram esse projeto open source mesmo depois de assumir a dianteira, né, do projeto. E o segundo ponto é a comunidade. Eu acho que para quem é programador vai sentir muito isso, que as linguagens de programação que têm uma comunidade forte, geralmente são as linguagens que vão mais adiante, que são mais fáceis de encontrar, por exemplo, uma dúvida respondida, encontrar uma ferramenta, encontrar uma biblioteca nova para ela. E com o Blender não é diferente. Então, como a comunidade está sempre muito ativa, essas ferramentas surgem mais, os modelos vão surgindo mais, as perguntas são mais respondidas, tem muito tutorial no YouTube para Blender, coisa que um software, por exemplo, que é proprietário, talvez não tenha tanto quanto o Blender. E a comunidade dele é tão forte que está acontecendo nesse momento, por exemplo, a Blender Conference, que você pode participar entrando no site e assistindo por lá. Uma outra coisa legal é que ele é cross-platform, então você pode acessar dele tanto do Linux, quanto do Windows, quanto do Mac. Isso é bacana porque você não fica travado em um sistema operacional. Por exemplo, quem usa Linux, como eu, às vezes reclama que alguns softwares não funcionam, ou que alguma coisa é feita só para Mac ou só para Windows. Então ele passa por todos os sistemas operacionais.
E é bacana também porque, por exemplo, se você pegar num estúdio de games, onde os programadores estão usando Linux ou Windows, e o designer está usando o Mac, pode ser que você tenha que ter esse intercâmbio de informação. E aí, se os dois tiverem o mesmo software instalado, sem depender do sistema operacional, isso ajuda bastante. E ele é um software muito completo. Então, aqui eu coloquei algumas das coisas que ele tem. Ele tem uma modelagem muito boa. O rigging, que é quando você coloca os ossos, né, dentro de um personagem. Isso dá para ser feito dentro do Blender. A animação, tanto a animação com o rigging, né, com os bones, quanto uma animação mais simples, só com movimentação de objeto, com deformação, você consegue fazer muito fácil. Simulação que eu comentei anteriormente, que você pode simular vários tipos de material. O render dele, que eu vou explicar um pouco mais adiante, é muito bem feito. Está evoluindo para vários tipos de render, né, vários tipos de motor. E aí de brinde ele ainda te dá uma edição de vídeo. Tem se você não usar nenhum tipo de editor, o Blender pode solucionar um pouco o seu problema. E o motor de jogo que muitas vezes é usado para fazer apresentações interativas. Então imagina que você modela uma sala, um apartamento, e você quer fazer uma navegação por ele. Você consegue fazer isso usando o motor de jogo do Blender. E aí, junto com outras ferramentas open source, que eu acabo usando quando eu uso o Linux junto com o Blender, é o GIMP e o Inkscape. Para quem não conhece, o GIMP é um projeto open source também, que substitui em partes, né, o Photoshop. Acho que ele não é tão bom quanto o Photoshop, mas ele atende muito bem a demanda. Se você tiver uma demanda muito além do que o GIMP supre, você já está tipo, num nível muito avançado de edição de imagem. E o Inkscape também é uma versão open source e é uma alternativa para o Illustrator. Então ele trata imagens vetoriais. E isso é bem bacana porque o Blender ele consegue pegar as imagens vetoriais, como por exemplo algum logo ou alguma... como posso explicar? Uma spline, né, que seria uma curva por pontos. Você consegue pegar isso, importar no Blender e fazer isso gerar, por exemplo, um modelo 3D. E aí tudo isso dentro de um Linux, que eu comentei anteriormente, que também é open source e também é bacana de ser usado por não ter nenhum custo. No caso, o Blender é open source e gratuito, uma coisa não significa necessariamente a outra. E o Linux ele é open source também, tipo, super bacana de ser usado. Você pode olhar o código e confiar no que você está usando. E aí eu quis trazer a partir de projetos antes de começar a falar de como o Blender é usado. Porque senão eu trouxe aqui uns projetos bem simples, né? E eu acho bacana falar isso antes de mostrar o programa em si, como que é usado, porque isso traz uma certa confiança de começar a mexer no Blender para fazer coisas pequenas. Então, por exemplo, meu primeiro projeto aqui que eu trouxe é um parque de parkour, que eu pratiquei parkour em São Carlos por muito tempo, e a ideia era fazer um parkour park. E aí eu fui pro Blender e comecei a modelar algo que eu gostaria de ver nas ruas aí. E vocês podem ver com esse projeto que ele é super simples, ele não tem nenhum tipo de textura, ele não tem nenhum tipo de iluminação diferente, nada. E até as formas dele são bem básicas. E isso eu acho bem interessante porque tipo, ele cumpriu o seu papel, eu consigo olhar para isso e enxergar o que eu tinha em mente. E aqui eu usei poucas formas complexas, né? Na verdade, tipo, acho que o mais complexo aqui seria um cilindro conectado com o outro, que é na parte das barras. E só, todos os outros são formas bem simples. Aqui um segundo caso, um objeto que eu tinha na mão, eu falei, preciso modelar alguma coisa para experimentar o desgaste de material, que é uma coisa que eu precisava fazer pro jogo, pro Grain Shooter. E eu precisava entender como o material era desgastado, onde ele era desgastado. E eu olhei para o lado e tinha um chaveiro, eu falei, vou modelar esse chaveiro, vou a partir dele fazer esse estudo. Então foi também uma coisa super simples de modelar, apesar de ele estar com um material bonito aqui, ele é uma forma muito simples. O mais trabalhoso aqui talvez seja essa corrente. E também, projeto assim, tipo de 2, 3 horas, e que é algo legal para começar a ser feito. O terceiro projeto
Um amigo meu precisava de um lugar para ficar, eu tinha um cômodo vago na minha república, e não tinha nada no cômodo, e ele também não tinha nenhum tipo de móvel. Eu falei, meu, vou usar o Blender, vou fazer uma coisa legal aqui, vou mandar para ele, vou ver o que ele acha. Se vocês repararem também, aqui todas as formas são super simples, não tem textura em nada, é somente a cor do objeto que eu troquei. E no final das contas eu acabei não fazendo nada do quarto aqui, mas eu acabei fazendo, por exemplo, essa parte de instalação de pia e do gabinete, que na verdade isso aqui virou um gabinete, não um espelho. Mas o Blender me ajudou a enxergar onde ficaria isso. Então eu modelei primeiramente o quarto em 3D e comecei a imaginar as coisas. Então isso para mim serviu melhor do que, por exemplo, rabiscar num papel onde ficaria a cama, onde ficaria a mesa. Então isso achei que ajudou bastante, né? E aí eu trouxe até uma imagem um pouquinho maior aqui para conseguir enxergar mais ou menos como ficou esse projeto, né? Um outro projetinho super simples foi jogo de tabuleiro. Então eu criei esses tiles, né, essas peças aqui do tabuleiro usando o Blender. E aqui eu achei uma coisa interessante que foi achar modelos na internet e colocar eles no projeto e fazer esse objeto fazer parte da cena. Então, esse aqui era um jogo que você tinha que limpar a casa depois de uma festa, então isso aqui não é uma pessoa morta, é uma pessoa bêbada. E eu coloquei ela aqui, coloquei o vaso, coloquei outras coisas que eu fui achando no Blend Swap, que é um site que eu gosto bastante de baixar modelos. E isso foi tomando a forma de um cômodo como eu imaginava. Então, acho que isso aqui ilustra bem o projeto a força da colaboração, né, que eu comentei um pouco antes. E aqui aquele projeto que eu comentei lá atrás, que o meu amigo precisava de uma ilustração para a tese de doutorado dele, não tinha como ele tirar foto, e esse aqui acabou sendo a imagem final do projeto, e segundo ele, o pessoal da banca adorou, então cumpriu o seu papel, né. Aqui, por exemplo, é uma imagem de uma das que ele tinha. E aqui vocês podem ver como que ficou a situação do laboratório dele, né? Então, se ele colocasse uma foto desse jeito aqui na tese de doutorado, acho que não ia soar muito bem, não ia ficar muito, muito legal assim. Aí eu fui lá e fiz um modelinho 3D, mandei para ele, ele fez os recortes que precisava, e o pessoal achou que ficou muito bom, eu fiquei feliz de ter ajudado. E aqui uma outra versão, alguns equipamentos também que ele tinha lá. E aqui a gente vem para o último exemplo que eu tenho, que é o jogo 3D que a gente tinha lá, o Grain Shooter. Alguns modelos a gente comprou, outros a gente baixou, outros a gente fez. E aí esse aqui é um exemplo de um modelo antes e depois. Então chegou no momento do jogo que tudo estava evoluindo tão bem, e os modelos de arma estavam super feios, super quadrados, um aspecto ruim, mal iluminados. E aí, usando o GIMP e usando o Blender, eu consegui chegar nesse material aqui dessa textura de madeira, esse material aqui de ferro. Dá pra ver que ele é um pouco desgastado, que eu comentei lá daquele outro projetinho lá do chaveiro. Tem um pouquinho de um reflexo aqui para perceber que é um ferro. E tem uma outra aqui, que também é o mesmo exemplo, um modelo muito feio aqui em cima e um melhorado. Depois, quando a gente contratou um artista 3D dedicado, ele deixou isso aqui maravilhoso com outros softwares lá que fazem um render super incrível. Mas, olhando para isso, já fiquei muito satisfeito. Assim, eu gostei do resultado que a gente conseguiu chegar só usando o Blender, só usando as coisas que o Blender traz, assim, gratuitamente. E aí a gente chega então na parte que a gente começa a olhar então para o Blender, ver o que ele é capaz. E eu pensei nessa palestra não como algo que seria um tutorial, algo que pegaria na mão para começar a fazer, mas sim uma passagem geral sobre os conceitos do 3D. Então, desde o modelo, desde o cubo que vocês viram ali no começo, até sair um render, tipo, quais são os processos que você precisa passar para que isso aconteça. Então a modelagem, ela nada mais é que uma alteração de uma malha
E pode ser uma malha, pode ser, por exemplo, uma linha ou alguma coisa que representa pontos no espaço 3D. Espaço 3D, então, é um lugar que tem x, y, z, né? E os pontos, eles estão, por exemplo, os vértices aqui, eles ocupam um espaço x, y, z, e eles têm algumas informações, por exemplo, se eles têm ligações com os seus colegas aqui. Então, esse ponto, por exemplo, liga com mais 3, e aí, quando liga com 2, né, tipo, ele mais 1, isso forma uma aresta. E quando 3 pontos ou mais se ligam, eles podem formar uma face. E a face tem uma informação de se ela é para cima ou para baixo, né? Então, quando você olha, por exemplo, um objeto desse jeito aqui, que você está vendo as faces, do outro lado, por dentro dele, você não vai ver nada, porque a face está apontando para cima, né? E aí é importante ressaltar que aqui o Blender ele trabalha com quadrados, alguns outros softwares trabalham com triângulos, mas isso quando vai para a sua placa de vídeo renderizar e virar uma imagem, ou então isso vai para um jogo, isso acaba virando triângulo, que é o jeito que a sua placa de vídeo vai interpretar esse espaço. E quando você começa a modelar em 3D, você sempre parte de uma forma simples, que são as formas básicas que, por exemplo, o Blender te traz. E nesse caso eu usei de exemplo um cilindro. Então, por exemplo, se eu fosse modelar um rosto, eu partiria de uma esfera, que é muito mais fácil do que fazer um cubo, por exemplo, virar uma forma arredondada como é um rosto. Nesse caso eu parti de um cilindro, porque ele é já muito próximo de um barril. O que eu precisei fazer aqui, por exemplo, foi adicionar 2 loops. Loop é quando você pega e adiciona um corte em toda a extensão da malha. Então eu adicionei 2 loops. E aqui eu usei uma outra técnica, que é o extrude, que é quando você pega tipo uma face e faz ela se elevar ou se afundar. Então, em vez de você só mover aquela face, você faz ela criar um ponto de ancoragem e descer ou subir. Então aqui eu criei esse ponto de ancoragem aqui com o extrude, né, e movi para baixo, então formou essa depressão. E aí você não vai fazer tudo, toda a modelagem só na unha ali, modelando cada vértice. Isso levaria muito tempo. Então o Blender ele te traz algumas ferramentas que ajudam bastante nisso, que por exemplo são os modificadores. Para fazer, por exemplo, esse barril, eu coloquei o modificador de mirror, que é um espelho, coloquei ele no eixo Z, e aí tudo que eu estava modelando para cima disso, ele refletia para baixo. Então isso aqui é um jeito que é bem mais fácil de você evoluir na sua modelagem, e também você garante a simetria. Se eu fosse, por exemplo, querer deformar um pouquinho mais isso aqui para não ficar tão simétrico e tão chato nesse modelo, porque um barril não é totalmente simétrico, eu poderia ir lá e aplicar esse modificador e fazer essa modificação depois, que aí ele já teria a malha completa, né? Então, modelagem basicamente é isso. É uma deformação de uma malha para chegar no resultado que você quer. Você pode, por exemplo, juntar malhas, né, tipo, para criar modelos mais complexos. E seria isso, basicamente, o início para você trabalhar no modelo 3D. E aí a gente chega numa parte de texturização. Então vamos supor que você já tem ali o seu modelo 3D feito, e aí você quer começar a texturizar esse modelo para trazer um pouco mais do que você imaginou para ele, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui um exemplo de mapa de UV. Para quem não conhece, UV é quando você faz... O mapa de UV, na verdade, é quando você faz um recorte no seu modelo e planifica algo que é 3D. Então, é um pouco difícil no começo de você entender isso fazendo o modelo, porque você tem que lembrar um pouco das aulas lá do ensino da pré-escola, talvez, que a primeira série que você pegava e cortava a cartolina para fazer alguma coisa, né? Então, quando você cortava a cartolina, por exemplo, para fazer um círculo, enrolava a cartolina, colocava o círculo por cima, você estava abrindo uma UV. Então, aqui, por exemplo, a gente vê essas partes vermelhas,
Isso aqui significa que eu marquei esse objeto para ele ser cortado. Então o Blender vai entender que isso aqui é uma área de corte, que é chamada de seam, e vai recortar esse objeto para mim seguindo essas orientações. Então aqui eu entendi que era mais fácil eu separar essa tampa, separar esses anéis e depois pegar esse cilindro que sobrou aqui e cortar ele no meio, porque aí eu faria o unfold dele, né? Tipo, eu abriria ele para uma planificação. E isso ficaria dessa forma. Esse é o jeito que o Blender abriu, né? Não, esse mapa de UV não tá bom, porque ele tá todo torto aqui. Você vê que a linha aqui em cima é reta e a linha correspondente aqui tá torta. Então, tipo, eu precisaria fazer alguns ajustes nesse mapa para ele ficar realmente adequado para começar a modelar. Mas é feito de exemplo, acho que isso aqui já serve bem. Então, quando você olha para cá, você começa a enxergar as áreas planificadas do seu modelo. E aí, com isso, você consegue exportar, por exemplo, isso aqui no Blender é chamado de UV Layout. Então, é o layout do seu mapa. E aí eu joguei isso aqui para dentro do GIMP, pintei as regiões, e até escrevi aqui um abra aqui, para vocês verem como que isso aqui reflete. Então, acabou ficando dessa forma, super simples. Você não percebe, por exemplo, que tem áreas aqui que estão sobrando, porque isso não está mapeado pelo modelo. Então essa área que está pintada aqui sobrando, ela não serve de nada, porque nada está olhando para ela. Não tem nenhum ponto aqui, nenhuma face olhando para ela. E aqui também é interessante, se vocês separarem, eu tenho essa forma que é igual a essa, e essas aqui são bem parecidas. Eu poderia fazer, se eu quisesse repetir essa informação, eu poderia vir aqui e sobrepor essas duas, sobrepor isso aqui e isso aqui. Isso serve para economizar, por exemplo, espaço no meu mapa. Quando você pega um objeto muito complicado, por exemplo, e quer transformar ele, quer abrir o mapa dele e colocar na mesma imagem, isso é interessante de fazer para economizar espaço e você liberar ele para colocar mais trechinhos, né? E aí, conforme você vai diminuindo isso aqui também, você pode trabalhar a escala desses mapas aqui, dessas ilhas. Conforme você vai diminuindo, você diminui, por exemplo, a resolução da textura que vai aqui, né? Então, isso tem que ser levado em conta também quando for fazer essa abertura do mapa, reservar um espaço para as coisas que fazem mais sentido ter mais resolução. E aí a gente parte para o material. O material, ele nada mais é do que a forma como a luz vai incidir no seu objeto e você vai enxergar esse objeto. Então, por exemplo, quando você pega para a tela do seu celular, por exemplo, e vê que ela reflete, na verdade a luz está batendo ali e devolvendo basicamente tudo, e isso dá um aspecto de espelho para a tela do seu celular. Quando você olha, por exemplo, para a parede, por exemplo, ela não reflete nada, então você vê que o material dela é um material fosco. Então você vai repetir isso aqui no Blender usando alguns shaders, né? Os shaders são as informações que você... na verdade, um shader é um programa que roda na sua placa de vídeo, e isso tem algumas configurações dentro do Blender. Você pode ligar as informações de um shader no outro para formar materiais mais complexos. Então aqui eu trouxe, por exemplo, uma imagem de um site muito bom que chama textures.com. Ele tem texturas e tem materiais PBR, que PBR é, na verdade, a tradução para materiais com a física mais realista, né? Seria uma tradução mais simplificada, assim. Então aqui, por exemplo, a gente consegue ver alguns tipos de materiais. Parede, o azulejo. O azulejo acho que é o exemplo mais interessante dessa imagem, que você consegue ver que ele reflete um pouquinho da luz. E tem algo que é chamado de specular, que é onde a luz vai incidir e vai retornar ou de uma forma mais concentrada ou mais expandida. Quando você pega, por exemplo, essa flanela aqui, ela tem um pouquinho de specular, mas ele está tão difuso que você não percebe. Ele tem só um brilhinho aqui, bem pouquinho. Então, é uma característica do material.
Aqui, por exemplo, a gente tem uns exemplos diferentes. São pavimentos, né, e chão aqui, por exemplo, que vão mostrar a luz de uma forma diferente, junto com uma textura que ele tem aqui. Então, por exemplo, esse chão aqui de borracha, você vê que a luz ela está incidindo aqui de uma forma bem diferente e voltando para você, bem diferente do que, por exemplo, o material de metal aqui. Que o metal ele tem essa característica que ele volta um specular muito mais concentrado do que, por exemplo, uma borracha que é mais difusa. E aí no Blender você pode chegar, por exemplo, num material desse, que é super complicado, e eu acho que eu compliquei esse material demais, não precisaria de todos esses nós aqui para fazer isso. Eu gostei dessa imagem aqui porque ela traz um pouco de como você pode deixar o material do jeito que você quer, adicionando mais camadas e mais nós nessa árvore aqui, até chegar no final aqui, que é onde ele se liga com a surface, né, a superfície do material. Isso aqui eu fiz em 2017, o Blender estava numa versão mais antiga e não tinha uma das coisas mais legais que eu vi na parte de materiais, que é esse aqui, Principled BSDF, que é o material, é um shader baseado nos materiais da Pixar, da Disney, né, que a Disney comprou a Pixar, mas a Pixar foi uma das empresas que começou o 3D, né, então tem até um livro bacana dos criadores, que ele mostra a mão dele, assim, toda feita em 3D, que é uma das primeiras imagens em 3D. Então eles são muito avançados nessa parte. E esse shader aqui, ele é baseado, por exemplo, numa física mais realista, e ele resumiu muito a questão de superfícies. Então se o seu material, o seu objeto é uma superfície, né, tipo, é uma malha, você consegue aplicar esse shader e já começar a fazer muita coisa bacana sem precisar adicionar mais nada. Então aqui eu adicionei, por exemplo, essa imagem aqui de Rust, né, que Rust é esse desgaste aqui de um metal. E essa imagem era minha, né, mas o Blender ele consegue gerar algumas coisas, algumas imagens automaticamente. Então eu liguei aqui nesse shader e consegui chegar nesse resultado só mexendo em alguns parâmetros. Então dá pra ver como ele é potente, né, como ele é bacana, só com um shader que você coloca aqui. É tipo, você não precisa ser tão estudado para fazer um negócio desse como era antigamente, sabe? Então achei bem legal. E aí, para dar um close nele aqui, só essa explicação aqui já daria, por exemplo, uma palestra de umas 4 horas, porque isso aqui resume muito bem o que é uma superfície, né, de 3D. Então, só para explicar um pouquinho por cima, você tem Metallic, que tipo, você vai basicamente tratar ali com metálico aquele material. O Specular que eu estava comentando antes, que você vai fazer a luz incidir de uma forma que ela vai ficar difusa ou vai ficar mais concentrada. Materiais que não tem Specular, por exemplo, comentei a parede você não consegue enxergar, por exemplo, nenhum Specular. Então, se você fazer uma parede no seu objeto, no seu projeto, você não vai colocar Specular e nem Metallic, porque ela vai ser uma coisa super difusa que não vai refletir nada. O Roughness, que é traduzido como a rugosidade, na verdade ele pode ser uma coisa um pouco mais com a clareza do objeto. Então, um objeto mais rugoso seria aquele objeto que a luz também difunde mais, mas de uma forma diferente. Então, tipo, se você está vendo um reflexo, por exemplo, na tela do celular, como eu comentei, que você vê ele nitidamente, se você baixar o roughness para um nível 0, você vai ver ele completamente nítido, e o roughness no número mais alto, você vai ver tipo, ele totalmente borrado, então ele dá aquela borrada no seu reflexo. E aí os próximos aqui eles são bem específicos, né? Acho que não compensa passar por eles. Esse aqui é interessante, esses dois aqui, que é para quando você quer fazer vidro. Vidro ou líquido, algo do tipo assim. Porque esse aqui é o EOR, que é um valor tabelado. Então você tem o EOR de um vidro, EOR de um plástico, que é aquele valor de como a luz vai se
refratar dentro do seu objeto. Acho que essa é a palavra, refratar. Então, quando a luz passa por ele, o que acontece? Pelo vidro, por exemplo, você tem, sei lá, se você pegar a base de uma taça de vinho, você vê que ela fica toda, a imagem fica toda distorcida. Então, isso é por causa do IOR. Então, se você quiser reproduzir isso aqui, você pode alterar esse valor. E o transmission é basicamente transformar o seu objeto em algo que passa a luz por ele. Então, só com esse shader aqui você já consegue brincar bastante no Blender, fazendo algo bem simples. Iluminação, que eu acho que é uma parte muito importante, porque você faz todo o objeto e na hora que você vai renderizar, você tem que mostrar ele de uma forma que você queira, né? Tipo, a iluminação pode ser algo bem difuso, bem não marcado como uma sombra desse jeito aqui, pode ser alguma coisa super sem trabalhar um pouquinho a luz, ou você pode fazer uma coisa um pouco mais cinemática. Nesse caso aqui eu trouxe um exemplo de um objeto aqui que é um pouco metálico. Aliás, esse aqui é a Suzanne, é um objeto que está no Blender faz muito tempo, né? Hoje ele é chamado de macaco lá dentro, mas o nome dele é Suzanne. Acho que em algum momento você consegue ver esse nome lá dentro. E ele é um objeto bem legal porque ele já vem com essas curvas, tem regiões afundadas, então você consegue testar bastante coisa sem precisar modelar nada. Isso aqui é bem interessante. Então aqui eu trouxe um ponto de luz, é um jeito de iluminar que é útil, mas ele não é muito bonito, porque ele forma sombras marcadas e a iluminação fica muito pobre. Você pode ver que não tem uma profundidade essa imagem. Aqui é uma imagem um pouco mais trabalhada, e é 3 pontos de luz. É uma das técnicas que se usa em cinema, que é colocar 3 pontos para fazer uma luz principal, que é essa aqui, que está vindo daqui do cantinho. Tem uma luz que ilumina mais o objeto. Tem uma luz de preenchimento aqui que está vindo do lado da câmera, que é só para essa região não ficar escura. E uma luz de contra que está aqui atrás, super forte, que é para fazer esses detalhes aqui em cima. E no Blender é legal que você pode escolher qual luz que vai emitir sombra. Então, por exemplo, eu não queria que meu contra emitisse uma sombra, porque a sombra ficaria toda marcada aqui. Então fui lá e desmarquei, e chegou no resultado que eu gostei, apesar de que eu não gosto muito dessa sombra marcada. Eu prefiro uma sombra assim. Então essa aqui é a posição de luz igual a que eu fiz anteriormente, só que usando uma luz difusa, na verdade duas, as duas luzes que estão iluminando aqui, tanto a de preenchimento quanto a principal, elas são difusas, então você percebe que a sombra ela praticamente desapareceu aqui. É uma luz em área. E aqui eu ainda tenho o meu contra, que eu não transformei em área porque eu queria uma luz marcada. Então esse aqui é um jeito que eu acho mais interessante para mostrar, por exemplo, um objeto desse, que é um objeto que está sozinho na cena, mas você pode pegar esses conceitos que eu passei e trabalhar por exemplo, uma sala com vários móveis, com uma luz entrando pela janela. Então o Blender te dá tipo, infinitas luzes, até o seu computador fritar, e você consegue trabalhar isso bem legal. Aqui é um mapa, por exemplo. Um mapa não, porque isso aqui eu tirei do Blender mesmo, né? Então eu usei uma view aqui de top view, né? Para enxergar o que estava acontecendo na minha cena. Todo o projeto vai depender de uma câmera para conseguir ser renderizado. Então a câmera ela vai enxergar todo o resto do cenário e depois disso ela vai gerar a imagem que você vai renderizar. Então a câmera ela tem vários comportamentos também que acho que não vale a pena entrar, que é bem complexo, mas a câmera do jeito que ela vem já dá para você fazer muita coisa. Então aqui, por exemplo, são os 3 pontos de luz, a luz de contra que eu comentei, bem direcionada, isso aqui é uma luz spot, então direcionada para o objeto, e as outras duas aqui, que é a de preenchimento e a principal, que é a mais forte. Essa aqui é a mais forte de todas, a mais forte entre as duas e a mais fraquinha. E aí aqui um exemplo de uma luz do último exemplo que eu dei ali, que é uma luz em área. Então você percebe que a sombra ela fica difusa porque toda essa área aqui ela emite luz. Então em vez de um ponto sair todos os raios, toda essa área vai emitir raio de luz. Então isso vai deixar a sombra um pouco mais difusa.
É assim que funciona no mundo real também. Então, se você for pegar uma luz, por exemplo, aquelas de cozinha que são um filete, assim, né? Você vai ver que ela faz uma sombra muito diferente de uma luz comum de casa, que é só um spotzinho de luz, que é uma sombra mais dura. E aí a gente chega aqui na parte do render, que é a parte final ali do processo, onde você vai realmente gerar a sua imagem e ver todo o trabalho que você fez. E isso também tem vários tweaks a serem feitos, vários ajustes. E eu trouxe a imagem do Blender Guru, que é um site bem legal também para aprender Blender, que é uma comparação. Acho que a primeira dúvida que eu tive quando eu me deparei com render era o que é um render. Tipo, eu acabei de fazer a cena, estou vendo a primeira cena, eu acho que isso é o que vai pro meu objeto final, não é? Eu vi que não era. O Cycles, por exemplo, é algo que veio com o Blender depois de um tempo. O Blender tinha um render interno que ficou depreciado e o Cycles assumiu a posição. E até hoje ele é muito útil, apesar de ter uma nova ferramenta. Mas ele é muito bom como máquina de render, né, como motor de render. E aqui tem o tempo de render dessa cena. E aqui você tem uma comparação com os outros. E na comparação você consegue ver alguns detalhes. Por exemplo, a luz, ela incide de formas diferentes no objeto. Tem um objeto que forma mais sombra, menos sombra. A temperatura de cor da luz. A cor dos objetos também mudou um pouco. A forma como... Tem dois conceitos legais, que é do Ambient Occlusion e o conceito da luz fazendo... rebatendo nos objetos. Então isso você consegue ver aqui. A oclusão, por exemplo, que eu comentei, Ambient Occlusion, é quando, por exemplo, nenhum tipo de luz vai chegar diretamente no objeto e ele começa a formar umas sombras assim. Não é necessariamente uma sombra, mas é uma área que a luz incide menos. Então isso é chamado de oclusão ambiente. E se você perceber aqui, tem um pouco mais de iluminação do que nos outros, porque é o jeito que os raios de luz estão batendo nos objetos e voltando para ele. Como a luz está vindo direcionada daqui, por exemplo, do cantinho, essa luz está rebatendo e iluminando aqui. Então, alguns renders, alguns motores de render vão interpretar isso de uma forma melhor ou pior. E aqui mais algumas opções. Então, vocês veem que tem vários tipos de render, várias preferências. Esse é bem famoso, V-Ray, bastante gente gosta dele. E aí eu achei interessante essa comparação para realmente entender um pouquinho o que é um render, né? E aqui a gente tem comparação entre dois objetos renderizados dentro do Blender. E aí eu achei interessante essa imagem porque o Eevee é uma ferramenta nova que surgiu acho que o ano passado ou retrasado no Blender. E ele traz um conceito bem interessante, que é um conceito que é aplicado nos jogos, que é o Real-Time Rendering, que é o render em tempo real. E isso facilita muito o trabalho, por exemplo, de alguém que está fazendo ali todo o procedimento do 3D e quer enxergar como está ficando o seu projeto final. Não precisa ficar renderizando toda hora, usando o Cycles, por exemplo, que o Cycles ele vai olhar para todos os aspectos da imagem, todos os raios de luz, tudo como uma coisa interfere na outra, e gerar a imagem. Isso demanda muito tempo. O Eevee ele vai trabalhar de um outro jeito, ele vai interpretar isso em tempo real, e isso até agora tem alguns custos, né, alguns downsides aí, que, por exemplo, você pode reparar que aqui no Cycles eu tenho um pouco mais de luz incidindo indiretamente no objeto, então a luz bate aqui no chão e volta para o meu objeto. O meu chão era de propósito espelhado, e aqui o Eevee não conseguiu enxergar isso muito bem. Pode ser que seja falha minha na configuração, mas nesse caso aqui ele não conseguiu enxergar. E aqui está um exemplo que eu peguei na internet. Esse render ele não está feito ainda, então ele não foi renderizado, né, não passou pelo processo de render. Ele está sendo visto direto na viewport, né, direto dentro do Blender, e já está com esse resultado. Então vocês podem ver como que isso acelera muito o processo de desenvolvimento. E além disso, ele traz uma coisa muito interessante, que é
a Skybox. A Skybox tinha uns exemplos mais para trás, que mostrava uma bolinha aqui embaixo, que é basicamente uma iluminação ambiente. Então você pega, por exemplo, uma estação de metrô, um parque, e tira foto 360, monta uma esfera com essas fotos e aplica isso no objeto. Então o objeto vai se inserir dentro desse ambiente, né, que você tirou a foto, e vai ter a iluminação, a temperatura de cor, as mudanças de cor de acordo com o que você vê ao redor. E isso é interessante para você ver o objeto numa cena real, sem precisar fazer muita coisa, já que o Skybox você consegue colocar ele dentro do Blender, e o Blender já traz alguns mais escuros, mais claros, com mais detalhe ou não. Então isso achei bem bacana dele. E aí, para quem gosta muito de scripts, o Blender ele tem suporte a Python, ele é todo feito em Python. E ele tem uma seção para script, então se você quer gerar alguma coisa lá dentro, ou quer fazer alguma coisa que é programática, né? Falar, eu quero que apareçam tantos cubos em tais posições e quero que eles se deformem de tal forma, você pode escrever esse script em vez de ir lá e ficar modelando cada um. Então isso acelera bem o processo, se é isso que você quer, né? Não é sentar ali e ficar modelando. E você pode fazer algumas outras coisas, que é basicamente o script que eu coloquei aqui atrás, que é, por exemplo, um visualizador de áudio. Então, achei que ele está um pouquinho travado para vocês, mas basicamente ele funciona da seguinte forma. O script ele vai ler uma música, vai separar a música em frequências, e aí o script pede que o Blender crie um plano em cada uma das frequências, e depois disso ele começa a deformar a altura desse plano com o pivô aqui embaixo, né? Então ele vai deformar só para cima, ele não vai deformar esticando, ele só vai subir e descer de acordo com a quantidade com aquela variação naquela frequência. Então achei um exemplo legal de trazer aqui, porque ele mostra uma coisa super básica do Blender, que é a deformação, uma coisa que você faz logo no começo assim, de uma modelagem, e ele está fazendo isso para gerar um gráfico, que na verdade é um visualizador. Então aqui eu só dupliquei ele espelhado e ficou com esse efeito. Então achei bem bacana ter conseguido fazer isso dentro do Blender, não com outro software assim, sei lá, online talvez. Aqui eu consegui ter um controle bem legal, porque tipo, até a cor mudando foi através do script. E aí, acho que passado esse momento de mostrar como é o Blender, é legal falar das coisas que foram feitas em Blender, né? Tipo, que não são os projetos que eu mostrei antes. O Blender ele tem uma cultura de trazer filmes, de fazer filmes a cada 2, 3 anos ali, acho que não tem um período muito definido, que é para mostrar todo o potencial que o Blender pode oferecer. Então a gente está acostumado aí com softwares como por exemplo 3D Max, o Maya, que são super conhecidos e usados na indústria, e o Blender aqui mostrando que ele também é capaz de fazer o que os outros softwares fazem. Talvez ficar um pouco atrás ali na questão do render, como eu mostrei, tem vários tipos de render, então pode ser que o Blender não seja a melhor escolha para fazer o render ainda. Ele está caminhando bastante para ficar top de mercado aí, mas ele tem muito potencial, até que um dos filmes ganhou muitos prêmios aí, e é um filme bem divertido, recomendo vocês assistirem. Tem no YouTube, é só procurar lá Blender Filmes, já vai aparecer toda a lista para assistir online. E esse aqui é o último que saiu, é de 2019, e ele traz, assim, como eu falei, ele puxa todo o potencial do Blender para o seu máximo. Então ele vai trazer essas iluminações super soft, cabelo, por exemplo, cabelo super bem feito. Cabelo é um negócio que dá um trabalho imenso no 3D, porque é muita coisa para calcular. Nesse caso aqui, por exemplo, a roupa dela tem alguns pelinhos, isso aqui também dá um trabalho, então ele está puxando ali a ferramenta para o seu máximo, para mostrar, falar, ó, a gente
pode ser uma ferramenta de mercado, sim. E aí eu trouxe essa imagem aqui, que é um render que eu achei super bacana. E aí o motivo que eu trouxe, na verdade, não foi esse, foi esse aqui. Quem faz Blender, quem faz modelos em Blender, às vezes tem essa brincadeirinha que é você esconder a Suzane, que eu comentei lá atrás, no próprio modelo. Então, esse modelo aqui traz a Suzane toda estilizada, com os spikes aqui, um moicano, e tem alguns outros que não, que você olha assim, é uma cena super perfeita, super bonita, e fala, nossa, isso aqui é uma foto, né? Isso aqui na verdade é um render, porque tem a Suzane escondidinha lá assim, fala, não, isso aqui é um render mesmo. E aqui, como eu falei, parece uma foto, e não é. É um modelo 3D, uma cena super bem feita, que ganhou o prêmio, e aqui você pode ver realmente que é tudo modelado. Então, quando eu vi essa imagem, eu falei, nossa, fantástico, acho que tinha que chegar nesse nível aqui, estou muito, muito satisfeito. E é um trabalho aí que eu nem imagino quanto tempo demora, mas você pode ver que tipo, tem muita riqueza de detalhe. Então, a mão aqui, com todas as deformações, né, da pele. Isso aqui o Blender também faz com uma ferramenta de escultura. Só que um outro software que faz isso super bem, é super famoso, é o ZBrush. Então o ZBrush ele é muito conhecido por esse tipo de deformação em pele, em tecido, que ele faz de uma forma bem natural. Não sei dizer se isso aqui foi feito em Blender ou não, mas você pode ver que tem uma riqueza de detalhes muito grande. E aí eu estava falando também da câmera, que não compensava muito entrar em detalhes, mas aqui você pode ver que a câmera do que foi feito o render, ela tem algumas informações mais precisas, assim, do jeito que o artista queria deixar a imagem, né? Então, essa torneira, por exemplo, ela está com um pouquinho de blur, que é uma deformação da própria lente, né? O foco não está ali, o foco tá na mão. Se você configurasse ela, por exemplo, para ficar tudo em foco, era uma opção. Ele preferiu deixar assim porque ficou mais realista. E você pode ver que o fundo também é todo embaçado. E os equipamentos aqui do lado, né, os parafusos, a caixa de ferramenta. Você pode ver que tem algumas deformações na textura, né, e no material, que é aquele estudo que eu comentei lá atrás, que era a deformação de desgaste, né? Então, o material desgastado, onde ele desgasta mais, não desgasta menos. Então, essas coisas é legal de ficar reparando para ver onde que o artista colocou realmente o detalhe para a cena ficar realista. Porque às vezes você bate o olho e fala, não, legal, é uma imagem, só que por que isso parece uma imagem? É só a modelagem que está bem feita, é só a textura, a iluminação. Nesse caso, é um conjunto muito grande de informações que deixa essa imagem bonita. E aí, trazendo as referências de tudo que eu comentei. Blender Arts, vocês vão achar muita coisa legal de Blender lá dentro, de coisas feitas em Blender. O próprio Blender.org traz bastante conteúdo para vocês aprenderem sobre isso. O Blender Guru é um site bacana que eu comentei lá atrás. Textures, para vocês baixarem texturas gratuitas e materiais. E achei interessante o canal desse cara aqui, o Augusto César, que ele usa o Blender para arquitetura, só que ele dá várias dicas, e eu peguei de lá algumas explicações que eu dei aqui sobre o shader lá, aquele shader que eu comentei que é super concentrado, né, concentra todas as informações dele mesmo. E aí, deixo aqui meu muito obrigado pela participação. Quem quiser mandar pergunta nas redes sociais, eu estou como LucasL2F, e esse modelo aqui no fundo é um modelo que eu tenho muita vergonha de mostrar, mas achei que seria interessante, que é o Goku que eu fiz numa aula de 3D lá em Lisboa, que era o meu projeto final. Então, eu olho para essa imagem e vejo realmente o quanto eu errava e o quanto eu estava aprendendo, e ainda estou aprendendo, para fazer modelos 3D. Todas as deformações, tudo que está errado no objeto, mas foi algo que eu sentei lá e comecei a aprender e consegui fazer. Então, eu acho que, apesar de ele ser feio, ele existe. Então, eu olho para ele e falo, pô, legal, é um projeto que eu consegui fazer. Então acho que é um incentivo aí para vocês começarem a mexer um pouquinho, brincar um pouquinho. Blender é gratuito, é só baixar ali, instalar e ficar à vontade aí, brincando. E é isso. Acho que se vocês tiverem perguntas, talvez pelo próprio chat, né, a gente pode conversar.
que eu vi que a última pergunta aqui do Eduardo Garbo, que requisitos você recomenda para poder rodar o Blender? Acho que depende muito do que você quer fazer dentro do Blender, porque algumas coisas, como acho que o pessoal comentou aqui, realmente é pesado de fazer nele. Aquela parte de cabelo, parte de muitos detalhes assim no tecido, né? Então, provavelmente você vai ter que ter uma máquina aí, sei lá, de uns 2 anos de idade, 3 anos. A minha que já faz uns 3 anos já, tipo, algumas coisas sofrem um pouquinho. Minha máquina, acho que aqui é uma GTX 1070, tipo, uma placa bacana. Mas ali eu já sinto algumas dificuldades ali mesmo com o 1070. Então, tipo, depende realmente do que você vai fazer. Mas acho que um computador aí de 3 anos, mesmo que seja tipo um notebook, mas assim, mais de entrada, você já consegue brincar um pouquinho, né? Então, não tem tanto problema aí. Vocês ficaram com alguma dúvida em relação ao resto da apresentação? Lucas, só um comentário, enquanto o pessoal escreve alguma coisa para você. Uhum. Eu introduzi, na verdade, são sistemas multimídia em comunicação. O pessoal vê um desenho técnico, na verdade. O pessoal vê e tal, e eu pedi para introduzir multimídia e computação gráfica. Então, a minha ideia de computação gráfica, eu não sou dessa área, era de trabalhar com o OpenGL, com o Groot, né? E falar um pouco de Blender, ensinar um pouco de Blender numa disciplina de 1 hora por semana. É difícil você abranger tudo isso, principalmente com um aluno que está entrando no primeiro ano ainda, etc. Sim. Mas eu acho que já dá um direcionamento. Acho até interessante que a gente possa ter como disciplina optativa, depois daquelas optativas do currículo, por exemplo, uma coisa focada em modelagem já mais séria, usando Blender, até jogos, encaixar essas coisas, né? Então, encaixar modelagem, animação, jogos, usando, por exemplo, o Blender como é muito interessante. Na UFSCar, eu ensinava na biotecnologia, os alunos lá precisam de modelagem de biomoléculas, essas coisas. Então eu acabava ensinando um pouco de computação gráfica, começava com o projeto, depois terminava com o Blender. Mas também não dava para avançar muito, até porque eram poucas aulas, isso na pós-graduação. Eram poucas aulas e os alunos nem eram da área de informática. Era meio difícil, realmente. Mas, pô, é fantástico o que se pode fazer, né? O potencial que tem esse software, poderia chamar grosseiramente dessa linguagem, né? Porque é uma linguagem gráfica, na verdade, gráfica no sentido de que ela é gráfica. Todo um ambiente de modelagem é muito legal. Você pode fazer, pô, você está de parabéns com tudo, com a sua evolução aí, que dá para perceber que você está trabalhando com isso, a facilidade como você está mostrando essas coisas mostra o quanto você está sabendo disso aí. Muito legal. Obrigado. Fico muito feliz de compartilhar aqui, porque acho que realmente são vários aprendizados, né? Então, tipo, tem várias áreas de conhecimento dentro de tudo isso que eu comentei. Tem muita gente que se especializa só em uma dessas áreas, né? Então, tem gente que vai só para textura, tem gente que vai só para modelagem. Se você pegar, por exemplo, indústrias de games, você vai encontrar gente especializada só em um processo, porque realmente cada coisa dessa você pode cavar infinitamente, que você vai achar mais conteúdo para aprender, vai achar mais coisa. Então acho bem legal isso, né? Com certeza. É uma área a ser explorada, gigante também, muito legal. E cada vez mais importante, porque você vê a variedade de aplicações, né? Você pega... começou, na verdade, com aplicações na área de física, modelagem, né? Processos químicos, processos físicos. Depois caiu para modelagem de mundo real. Aí introduziu-se o 3D. No início, o 3D era muito complicado. Hoje, uma quantidade de bibliotecas e de ferramentas que habilitam você a modelar em 3D com boa facilidade.
com uma, vamos dizer assim, com um grau de realismo muito grande, né? Então, isso abre um leque de aplicações, você mesmo mostrou, quer dizer, imobiliário, em arquitetura, em decoração, em costura, alta costura, que pode utilizar. Quer dizer, dá para imaginar qualquer área, a área da medicina, tem o pessoal modelando órgãos, modelando tecidos, ossos, etc, etc, para ensino na medicina. Isso é uma área bastante interessante hoje, muito importante. Então, como ferramenta de ensino, né, também. Enfim, modelagem na área de astronáutica, aeronáutica, outras náuticas todas aí. Então, um universo, você colocou bem, né? O universo Blender, porque é um universo completo, você pode navegar em qualquer lado dele, você tem aplicações. Muito legal. Gostei muito da sua apresentação. Muito obrigado. Obrigado. Você comentou de modelagem para a área médica. Aqui em São Carlos eu conheci um rapaz que estava montando uma empresa em cima disso, que era para modelar órgãos internos de cachorro, de cavalo, e junto com a Unity, né? Unity é um motor de jogo que eu usei bastante quando eu trabalhava com isso. Ele jogava tudo isso para dentro do Unity e fazia uma interação ali dentro. Ele falou que muitas empresas estavam interessadas nesse projeto, porque você não precisava, por exemplo, ficar ou abrindo realmente o animal para estudar, mas tipo, também era uma forma muito interativa de você ver as coisas funcionando. E ele fez tudo isso em Blender, tipo, era super orgulhoso do projeto dele, e realmente, tipo, muito bacana, assim. É que eu não lembro o projeto agora, mas é super bacana, assim, se procurar, consegue achar facilmente. Havia um médico na Santa Casa, que era o nosso superintendente, que estava envolvido com dois, na verdade. Um que é traumatologista e ortopedista, que é o Dr. Raif, e o outro, nossa, sumiu o nome dele agora. A idade vai chegando e vai ficando complicado essas coisas. Já está acabando o espaço de armazenamento. Mas ele estava também abrindo uma empresa nesse sentido, de desenhar artefatos médicos para ensino de medicina. E não sei no fim o que deu isso aí, se evoluiu ou não. Acabei perdendo. Mas é isso. Eu vi uma pergunta aqui interessante do Matheus, que é se ele está sendo uma boa alternativa ao AutoCAD. Eu não sei se dizer se ele é muito bom como ferramenta, como AutoCAD, assim, mas eu já tinha visto que algumas pessoas fizeram ferramentas, assim, na forma de plugin, para o Blender, para trabalhar com arquitetura. Então acho que esse próprio artista que comentei aí, que tem o canal dele, né, o Augusto, acho que ele vai comentar alguma coisa disso em algum momento. Então, se quiser usar, por exemplo, para arquitetura ou para realmente fazer peça ou algo do tipo que nem o AutoCAD faz, só dar uma pesquisada ali que eu acho que vai ter bastante coisa já feita pela comunidade. Que é uma das coisas interessantes também, tipo, que eu comentei lá atrás, da comunidade ser forte. Então, tipo, se o Blender está crescendo, as necessidades aparecem, e aí com as necessidades o pessoal vai lá e vai atrás de fazer ferramentas para isso, né? Então, para arquitetura, tipo, tem bastante. A parte de render dele é muito, muito bonita, né? Tipo, como mostrei lá a foto, tipo, é quase realmente uma coisa realista. Então o pessoal provavelmente já criou ferramentas para isso, né? Para facilitar a questão de medidas, de padrão, né? Dentro do Blender. Então acho que vale a pesquisa, sim. Acho que pode ser uma boa saída. Boa noite, Lucas. Boa noite. Deixa eu te fazer uma pergunta. Daria para usar o Blender como uma impressora 3D, que você comentou, né, e órgãos, né? Uhum. E em geral, não só órgãos, como outras coisas a mais que dá para fazer. Eu creio que dê para fazer. Teria como usar uma impressora 3D para produzir essas peças, enfim, qualquer tipo de material? Então, o Blender ele consegue fazer o modelo, né? Para impressora 3D é um pouquinho mais difícil, porque o modelo não é ele tem que ser muito tratado para ele ser impresso, né? Então, eu nunca mexi com a impressão 3D, mas eu sei que tem umas limitações. Então, talvez tenha que ou usar algum tipo de ferramenta
para limpar o objeto, deixar ele pronto para essa impressão, ou então exportar ele e passar por algum outro processo. Eu acho que já tem gente mexendo no Blender para impressão, então você faria, por exemplo, fazer a modelagem, passar por um processo de limpeza do material para ser impresso, exportar ele no formato que a impressora aceita, e aí você roda no programa que vai fazer essa impressão. Né? Acho que seria isso. Ok, Lucas. Obrigado. Não por nada. Isso, acho que foi o que o Wellington comentou aqui. O Bruno perguntou aqui sobre realidade aumentada. Eu acho que dentro dele não. Acho que a realidade aumentada você já começaria a partir para outras ferramentas. O Unity, que eu comentei agora há pouco, ele já está caminhando para isso, né? Não sei como está a questão de realidade aumentada dele, mas a realidade virtual, que é aquela que não tem realmente interação com a realidade, você consegue tranquilamente fazer isso exportando seus modelos e cenários do Blender e mandar para Unity. E a Unity já tem até algumas coisas já prontas que você só arrasta ali pro seu inspector e faz a build ali. Então acho que juntar esses dois aí é um jeito legal de fazer realidade virtual, né? O quanto o Blender está integrando com essas outras ferramentas, com Unity, etc., hoje em dia? Então, acho que integração direta não tem muito, assim, a própria integração, né? Tipo, de você fazer alguma coisa e refletir já direto dentro do Unity. Acho que a Unity, por exemplo, ela consegue interpretar o ponto blend, então você não precisa fazer realmente o export, mas a integração em si, assim, de você usar um plugin ou algo do tipo, acho que ainda não tem. Faz um tempinho que eu não mexo muito com a Unity, né? Estou meio afastado desse mundo, mas você consegue, por exemplo, pegar o ponto blend, jogar dentro de uma pasta, fazer a Unity ler esse ponto blend, e aí você vai refletindo essas coisas ali dentro. Então, a gente fazia muito modelagem de cenário e precisava ficar testando realmente a distância entre as coisas, se a câmera ia passar legal, se os personagens teriam espaço para correr. Então, era normal ficar fazendo esse caminho de ida e vinda. Né? Mas a integração em si, via plugin ou algo do tipo, acho que ainda não tem nada, pelo menos eu não conheço. Né? O que é interessante que você observa naquela foto que você mostrou, na imagem, na foto, né, da mão, ali o trabalho não foi só todo dentro do Blender, né? Ele importou coisas, não foi? Deixa eu voltar ele aqui. Aqui ele fez, por exemplo, a modelagem dentro do Blender. Eu acho que ele fez a parte de deformação, essa deformação mais simples, mais fina, na verdade. Isso aqui deve ter sido feito no ZBrush. E a textura ele fez em algum software, né, tipo realmente Photoshop, algo do tipo, a pintura. Mas a composição geral ele fez dentro do Blender, né? A iluminação, a posição de câmera, a modelagem, a abertura de mapa das UVs, né? Acho que isso tudo foi Blender. Mas é interessante, porque se puder exportar, por exemplo, objetos Blender para outros ambientes, aí fica muito mais fácil. Aí você faz todo o trabalho. Imagina ela fazer uma sequência de cenas, por exemplo, com essa mão, o sujeito lavando as mãos, fazendo uma animação de lavar as mãos aí. Se puder exportar depois para uma Unity, por exemplo, etc. E aí isso virar um filminho de um marketing de um produto, de uma coisa, entende? Nessa linha. Sim, sim. Então, eu acho que esse intercâmbio de objetos é muito interessante, né? Essa integração de ferramentas é importante. Então, o Unity mesmo ele está trabalhando agora com a questão de cinemática, está muito forte isso nele. Realmente para fazer comercial, fazer filme e fazer coisas interativas que é mais divertido, assim, para quem pensa em, sei lá, um Unity rodando alguma coisa, né? Fala, pô, você está rodando numa plataforma de jogo, por que não ser interativa, né? Então, o que eu comentei lá do Eevee, que é o render real-time do Blender, o Unity já faz isso há algum tempo,
que é trabalhar esse render real-time para poder, por exemplo, jogar uma cena dessa, não com essa riqueza de detalhes, né, que isso aqui acho que ia precisar de um computador muito potente para rodar, mas conseguiria, por exemplo, fazer um filme. Até o Unity já tem uns projetos com filme, né, você pode baixar o arquivo fonte lá e explorar como ele foi feito. O Blender também, aqueles filmes que eu mostrei ali, que foram lançados, que são curtas, né, de 8, 10 minutos, eles também têm um projeto para você abrir e entender como foi feito, né? Que é uma forma também de estudo. Uhum. Tem algumas perguntas aí, só tem Blender em inglês, se tem suporte sim. O Blender tem outras línguas. Eu sempre usei inglês, e isso eu acho que é uma coisa que até poderia ter colocado na palestra, que é tentar usar sempre inglês. Eu sei que tem gente que tem dificuldade, às vezes não domina ou não quer aprender, mas a quantidade de material que você vai achar em inglês, e principalmente se você for trabalhar com isso profissionalmente, isso é muito importante você saber. Por exemplo, você não vai achar traduções, por exemplo, para render. Então, são palavras que já vieram do inglês e ficaram, assim. Então, tipo, eu estava comentando algumas coisas, eu falei o termo em inglês porque é o termo que já vem na minha cabeça, porque ele já está massificado. Então, se você for procurar, por exemplo, uma coisa que está totalmente em português, e traduzir, por exemplo, o Blender, e usar, sei lá, vértice em vez de vertex, ou coisas do tipo, você vai começando a se distanciar desse mundo mais profissional. Então, acho que seria interessante, tipo, se pudesse, manter ele em inglês. Mas respondendo a pergunta, ele tem pacote de tradução, então você consegue usar ele em português, sim. E aí, perguntou aqui... Um comentário interessante, não só para Blender, mas para a área de computação de modo geral. Para tudo de ponta ao que se faz hoje, inglês é uma linguagem universal, então todas as comunidades têm pessoas de diversos países, então acaba que as coisas se concentram em inglês, e realmente você fez um comentário correto, você tentar traduzir isso, você se distancia dessa comunidade, porque aquilo que você está escrevendo vai servir para você e para poucos então, no seu entorno, no seu país. E isso não é legal, porque acaba criando esse distanciamento. Sim. Alguns canais eu vejo que trazem uma tradução para as coisas assim, por exemplo, de tutorial. Eu acho interessante para você talvez trazer as pessoas para dentro da ferramenta, né? Tipo, às vezes, putz, só tem inglês, eu não vou nem tentar porque não consigo. Mas a partir do momento que você começou naquele mundo, acho que é interessante realmente você se habituar com o inglês e tentar aprender. Para programação, acho que isso é sempre muito visível, né? Acho difícil achar coisa em programação que não seja em inglês, assim, no contexto mais geral, né? Lucas. Oi. Vou fazer uma pergunta novamente. Existem, como você falou, aqui não deu para anotar todos. Tem pacotes, você falou Python, né, outros programas que ele junta, né? Quais seriam esses pacotes que, assim, outros programas que eu posso estar colocando junto ou ele já vem completo? Então, se for colocar junto, acho que são os plugins, né? Que o Blender, ele foi escrito em Python, né? Então ele tem Python nativamente. Tá? Aquela parte de script que eu mostrei é uma parte que já tem ali dentro. É uma janela que você abre e já tem ali o compilador, né? Para você só escrever o código e rodar. Mas dentro do Blender tem as extensões que são chamadas de add-ons, né? Então são as extensões que você habilita ali por dentro, ou então você pode buscar isso na internet e instalar dentro do Blender. Então o Blender, por exemplo, como eu comentei anteriormente, para ajudar no desenvolvimento de coisas parecidas com CAD, ou então para arquitetura, tem uma infinidade ali de ferramentas. Tem algumas que o pessoal até recomenda, tipo, você baixar o Blender já ligar, porque facilita o trabalho. Eu sempre fui no tradicional, assim, porque eu nunca tive necessidade realmente de ficar procurando isso. Mas quem mexe todo dia com o Blender, acho que tem necessidade de algumas facilitações, né? Então, se você for procurar ali numa janelinha do Blender, você vai ver que tem as extensões. Eu procuraria como que plugins para o Blender, é isso? Isso, se for procurar, pode ser ou plugin, ou você procura por add-on. Eu vou até escrever aqui no chat. Sim. Seria isso. Então é o jeito que é chamado isso dentro do Blender, que são as adições que você faz no programa, né? Ok, obrigado novamente, Lucas. Por nada.
O Marcos perguntou aqui se dá para exportar os objetos para Unreal Engine. Sim, a Unreal também trabalha com os formatos que o Blender exporta, né? Acho que o formato mais famoso talvez seja o FBX, que o Blender ele exporta também, que é o formato que o 3D Max usa, por exemplo. Então você pode, se você estiver aprendendo ou usando profissionalmente Unreal, você pode modelar no Blender e importar lá dentro da Unreal. A Unreal que também está fazendo um trabalho muito legal de real-time rendering, né? Tipo, quem está acompanhando aí o lançamento do PlayStation 5 já viu que o negócio está super assustador, assim, em questão de render em tempo real, né? Tá bem bacana. E também, a gente estava comentando que essa cena, por exemplo, seria muito pesada para rodar numa animação ou no computador, assim, renderizar isso aqui. O que o Unreal está tentando fazer é transformar o jeito que a placa de vídeo entende esses pontos, entende a iluminação, para fazer isso de uma forma mais rápida. E aí, se vocês assistirem o lançamento aí do PlayStation 5, vocês vão ver que tá absurdamente... É um salto muito grande assim, de qualidade por causa dessas novas tecnologias, né? Existem técnicas de pré-renderização que você renderiza no início, depois você trabalha só o que houve de modificação na cena. Uhum. Renderiza a cena totalmente a cada quadro. Você vai, de tempos em tempos, fazer uma releitura e renderizar o que é necessário. Então, o básico da renderização acontece antes, já vem pré-organizado. Isso utiliza-se muito bom, você deve saber até melhor do que eu, né? Então, por exemplo, você gerar terreno ou a paisagem, por exemplo, num game, ou enfim, numa animação, e aí você tem só os objetos que se movimentam, né, mudam de característica na animação, que são renderizados em tempo real. Então isso minimiza muito o esforço de máquina. Né? Sim, sim. Tem uma questão que a gente usava bastante dentro do Grand Shooter. Como ele era um jogo mobile, a gente tinha que fazer milagre para o negócio rodar num celular de 3, 4 anos atrás. Acho que até mais, na verdade. O celular que eu usava era de 2014. Eu imagino. Então a gente tinha que fazer uns milagres lá. E um dos milagres que tipo, muita gente faz, talvez até essa cena aqui tenha isso, é fazer o bake de texturas. O bake, a tradução seria cozinhar, né? Então tipo, seria, você vai lá e prepara aquela textura antes de ir para o render. Então o que seria isso? Eu comentei lá da oclusão ambiente, né? Que é essa sombra onde não tem luz incidindo diretamente. E isso aí pode ser um mapa, por exemplo. Então você vai lá e faz um mapa de oclusão e tem outros infinitos mapas que você pode fazer e jogar isso em cima da textura. Então, por exemplo, um mapa de specular, que é essa luz que fica tipo refletindo aqui que eu expliquei lá, que ela pode ser mais difusa ou mais pontual. Isso aqui pode ser também um mapa. Isso gera uma textura simples e um objeto unlit, que é um objeto que não recebe iluminação, e ele parece que está todo iluminado, está todo bonito, mas na verdade está tudo, o que a gente fala, a versão em português está tudo bakeado, né? Está tudo feito baked ali naquela textura. Então isso economiza muito a questão de processamento, só que tem os seus lados ruins, né? Que é, por exemplo, como a luz está incidindo e fazendo aquele specular ali, aquela iluminação, se você faz isso na textura, quando a pessoa mudar o objeto de lugar, parece que a luz não mudou de lugar, ou então parece que a luz está girando junto com o objeto porque a iluminação está sempre igual. Então isso, se você usar de uma forma adequada, você consegue fazer o bake, consegue jogar os mapas para dentro da textura, parece que está tudo muito bem trabalhado ali, questão computacional, né? Tipo, está calculando bastante coisa, e na verdade já está tudo calculado e colado na textura, né? Então é uma técnica legal também para seguir. Para quem faz jogo mobile, então é imprescindível fazer isso. Mas é sempre assim, você ganha em algumas coisas e acaba perdendo em outras, né? Então, coisas armazenadas, quer dizer, o tamanho do espaço de armazenamento fica maior, você perde algumas funções desse tipo, algumas perfeições do trabalho. O ideal, o interessante é exatamente o trade-off, né? O equilíbrio que você tem que achar para
maximizar a qualidade e minimizar as perdas, né? E os efeitos ruins, né? Uhum. Uma coisa que eu não comentei aqui durante a palestra é que depois de tudo isso, antes de ir para o render, tem uma etapa também de retopologia. Que a retopologia é quando você tira algumas falhas que você fez durante o processo de modelagem para deixar realmente o objeto mais limpo e mais leve. Porque você imagina que o computador que vai renderizar ou a engine que vai jogar isso para real time, a todo momento ela vai ter que olhar para todos os vértices e ver, o vértice aponta para tal lugar, está ligado com tal outro vértice, ali forma uma face, ali tem uma textura. Então, tipo, se você reduz a quantidade de vértices, que na verdade, se for para o Unity, ele vai te dar isso como triângulos, você consegue um processamento muito mais rápido e talvez até um objeto mais limpo, assim, tipo, em questão de dar manutenção nele, né? Falar, vou fazer um ajuste aqui. Você não tem tantos vértices ali para mexer, né? Tantos loops também. É muito comum você usar muito loop dentro da malha para corrigir erros de normal, corrigir deformações. Então, quando você faz o processo de retopologia, você vai retrabalhar aquela malha para ela ficar mais limpa e mais leve. Então, isso é um processo interessante também. Tem umas perguntas aqui. Como que é a área de modelagem 3D para quem quer começar profissionalmente a fazer freelas? Eu atualmente não atuo nessa área, né? Eu acho que eu nunca fiz modelo para realmente vender ou alguma coisa do tipo. Mas você tem alguns caminhos, né? Você pode, por exemplo, fazer um site ou um Instagram, ou ir para alguma plataforma, por exemplo, o Behance ou ArtStation. Você cria esses modelos e joga lá para as pessoas verem e te contactarem. E aí, se você for para esse caminho, aprender inglês vai ser tipo, primordial, porque vem muito trabalho de fora. Ainda mais agora que o dólar está super caro, a gente faz um preço aqui que em dólar está super barato, né? Então, se você for para esse mercado de outsourcing, né, tipo, de fazer as coisas para fora, é interessante, tipo, você aprender inglês e fazer esse portfólio seu. Então, acho que se você quiser começar a trabalhar no Blender e se tomar gosto trabalhar profissionalmente, eu recomendo fazer realmente um portfólio e divulgar seu trabalho por lá. Seja por mídia social ou por site, tanto faz. Deixa eu ver, tem... Eu fiz, já trabalho É isso aí, o Bake é para desafogar realmente CPU e GPU. É o que o Luiz comentou, né, que tem o trade-off, né, então quando você desafoga uma coisa, talvez você afogue outra. Então tem que sempre balancear. O jogo que a gente fazia lá, o Grand Shooter, chegou num ponto que a gente estava liberando tanta GPU que não fazia mais sentido a gente fazer o que a gente estava fazendo. Então a gente teve que começar a jogar um pouquinho de coisa também para GPU, para equilibrar CPU e GPU. Então você tem que sempre ir de acordo com o seu target, né? Tipo, é um jogo mobile, é um jogo para PC, então vou fazer tipo infinitos mapas para rodarem todos ao mesmo tempo. Isso vai precisar de um computador mais forte e vai precisar de mais armazenamento em disco. Ou então eu vou bakear todas juntas no mesmo mapa. Isso facilita o processamento, facilita a parte de armazenamento, só que seu modelo fica mais pobre. Então sempre é um trade-off, né? Programação de pipeline, nunca mexi nessa parte no Blender. Já conversei um pouco com o nosso... Quando a gente tinha empresa lá, tinha o nosso artista técnico, que é um cara super valorizado na indústria. Quem quiser para essa área vai tipo, se dar super bem, que é alguém que manja muito de shader. Então você tem que manjar muito da pipeline da GPU, né? Tipo, quais são os processos que a GPU faz. Por exemplo, a Unity ela traz muita opção de post-processing, né? Tipo, pós-processamento. Então, muita gente vai lá, ela começa a mexer na Unity e fala, pô, tá bonito demais isso aqui, vou jogar um Bloom, vou jogar um Ambient Occlusion e começa a jogar um monte de efeito em cima. O que essas coisas vão fazer é mexer nessa pipeline da GPU para que a imagem seja renderizada lá no final, da forma como você imagina, como você estruturou ali. Então,
quem mexe com isso, né, quem mexe com essa parte de shader, é um cara muito requisitado na indústria para conseguir fazer isso rodar de uma forma bonita e bem feita, né. Então, ele mandou aqui o link do jogo. Infelizmente o jogo na Google Play saiu do ar por causa de infrações com imagem, né? E como a empresa já fechou, então o jogo saiu do ar mesmo. Vamos ver se algum dia a gente consegue voltar isso para o ar de alguma forma. Mas é importante ficar sempre atento às regras das lojas, né? Ah, tem até um link aqui. Bacana. Tem mais alguma pergunta aqui que eu pulei? Lucas, deixa eu te perguntar, tem como eu acessar algum tipo de vídeo que eu tenha baixado no computador pelo Blender e fazer uma edição em cima? Tem sim. Essa parte de vídeo é legal porque funciona assim. O Blender, se você quiser fazer uma edição de vídeo, você consegue acessar a tab ali de edição e começar a editar como se fosse, por exemplo, um Premiere. É claro que ele é super simplificado, né? Ele não tem tantos recursos assim como um Premiere, como algum outro software de edição de vídeo, mas você consegue, por exemplo, fazer uma coisa que nenhum vai deixar, que é misturar um vídeo seu, do seu computador, com a imagem que está saindo na câmera do ambiente 3D. Então isso é bem legal, por exemplo, para você fazer uma sobreposição, uma composição, você consegue misturar as duas coisas. E aí com vídeos tem uma coisa mais legal, assim, uma coisa também interessante, que é usar o vídeo como textura. Então vamos supor que você fez um ambiente de uma sala e colocou uma televisão. E aí você quer animar, por exemplo, alguém assistindo televisão comendo pipoca. Então você vai lá, faz a animação da pessoa comendo pipoca, e na TV você coloca o vídeo rodando como uma textura. Então você consegue importar isso e jogar lá pra dentro. Posso abrir qualquer formato de vídeo? Não. Formato de vídeo tem uma coisa meio chata com o formato, que tem alguns que são muito grandes, outros que comprimem demais. Eu recomendaria você ir para o MP4, que é um MPEG-4 ali, que acho que é o formato mais interessante. Até quando você for fazer o render, né, tipo de uma animação, você pode escolher o formato que você quer para sair dali. Então, se for jogar para o YouTube, por exemplo, já mandar em MP4 é um jeito que acelera o processo e fica tipo numa qualidade super boa, que é um formato que é super bem aceito, né? A Letícia que perguntou sobre tipografia no Blender. Interessante perguntar do After Effects, porque o Blender tem algumas linhas assim que dá para seguir como se fosse um After. Então você consegue trabalhar o Blender. Aliás, eu não coloquei nada de 2D aqui, mas o Blender é super potente na parte de 2D, inclusive em animação 2D. Então, para tipografia, você consegue, por exemplo, importar fontes, né, um ponto ORT, ODT, acho que é. Você consegue importar essa fonte dentro do Blender e escrever ali para fazer uma sobreposição, colocar, por exemplo, que nem eu coloquei o nome na tampa do barril, daria para fazer com uma fonte diferente. Ou então você pode exportar um texto, por exemplo, feito no Inkscape, que é uma ferramenta que exporta SVG. Você faz um texto todo trabalhado ali dentro, exporta isso como SVG e abre no Blender. Então ele vai abrir como se fossem curvas. Então você consegue trabalhar essa tipografia em curva, ou mesmo em texto, como eu comentei. E aí é interessante que você pode, inclusive, fazer algumas alterações em questão de altura. Então a fonte ela é plana, você pode ir lá e fazer um extrude e fazer ela ter um volume. Então tem muita gente que faz, por exemplo, vinheta de canal de YouTube, por exemplo, colocando o nome do canal, e aí você consegue girar, consegue fazer um efeito de um shader bacana ali dentro. Então tem bastante coisa para explorar. Mas tem uma coisa interessante, você no seu caso aí, Letícia, se você quiser trabalhar no Blender como você trabalha no After Effects, procura isso no YouTube que vai ter muito tutorial bacana, dá para fazer um monte de coisa legal. E um resultado assim que tipo, no After talvez daria mais trabalho dependendo do que você fizesse. Como por exemplo, trabalhar com luz, trabalhar com várias camadas, né, tipo com um giro 360, que o After ele é
2.5, né? Ele é um 2D com profundidade. Então o Blender consegue ter um 3D completo. Então acho que aí ele ganha um pouquinho do After, né? Mais alguma pergunta aqui? Bom, Bruno, para quem quer começar no Blender, indico assim, se você digitar acho que Blender no YouTube, você vai cair um monte de vídeo de introdução. Tem um... Eu acho que eu consigo acessar aqui, deixa eu ver. Tem um cara muito bom que ele parou de fazer vídeos, mas ele é bom demais, que é o Breakis. Deixa eu ver se eu... Infelizmente, como eu comentei, tem bastante coisa em inglês, então se você for para os tutoriais mais famosos, assim, por exemplo, esse canal aqui eu acho muito interessante, mandei aqui no chat. É um cara que explica de uma forma muito fácil e tem um monte de coisa assim, tipo, super aleatória que ele explica, assim, o cara realmente gosta do que ele faz. Então dá gosto ver o canal dele. Mas se você quiser ir para um canal brasileiro, tipo, esse aqui eu assisti uns 2 vídeos, eu gostei bastante, do Blender para arquitetura. E acho que é isso, acho que eu recomendo procurar no YouTube algum canal que você, por exemplo, veja um projeto bacana, então fala, pô, esse projeto eu consigo seguir. Então o cara vai modelar aqui, que nem o barril que eu fiz, é um projeto que acho que o Break estava fazendo. Então fala, pô, esse aqui é facinho de fazer, eu vou começar por esse. Então acho que vai nos modelos mais fáceis e se compromete ali ir até o fim, né, para você ver toda a sua evolução, né. E curso, com certeza vai conseguir achar curso, por exemplo, na Alura, ou algum desses locais online, né, tipo de curso. Então acho que vale a pena também pesquisar. Interessante sua pergunta, Alan. Para quem quer começar no desenvolvimento de games, dependendo muito do que você quer seguir, né, você pode ou se especializar numa área, como eu comentei, tipo, você pode ir para 3D, de 3D você vira um artista que faz só modelagem, ou faz só textura, ou faz tudo. Tem que ver muito o nicho que você quer seguir. Aqui no Brasil o mercado de games está crescendo bastante. Então, tipo, tem vários grupos online que discutem jogos e fazem eventos. Agora com a pandemia ficou um pouco mais difícil, mas tinha bastante evento rolando no Brasil. E tem muitas empresas bem legais crescendo aqui dentro. Se você procurar, por exemplo, a Aquiles, que é do Rio Grande do Sul, é uma empresa que faz jogos assim, fantásticos, ganha prêmio. Até um que eu gostei bastante deles é o Horizon Chase, que é o sucessor espiritual do Top Gear do Super Nintendo. Então eles fazem coisas absurdas, assim, tipo de legais. E na linha deles tem um monte aqui. Então o Daniel comentou aqui da BGS. A BGS é um encontro que tem todo ano, né? A Brasil Game Show. E lá se percebe realmente como a indústria brasileira está muito forte nisso, né? Que é aquela questão, tipo, a gente não tem uma diferença tão grande de outros países aqui para o Brasil, em questão de ferramenta ou de acesso à informação. Então, o que as pessoas fazem lá fora, a gente consegue fazer aqui também, com a diferença talvez que a gente não tenha muito dinheiro, né? É difícil achar alguma empresa que está super rica que consegue fazer um projeto tipo AAA, né? Que tipo, muito dinheiro, muito tempo e muita pessoa. Então, aqui vai ser difícil ver um jogo AAA, mas você vai ver muita empresa fazendo, tipo assim, de tudo para fazer um jogo de qualidade que talvez seja muito mais divertido do que um jogo AAA, sei lá, da Ubisoft, por exemplo. Então, vale muito a pena você ir atrás dessas empresas. A BGS é um canal... Agora, esse ano não vai ter, né? Acho que teve online, não lembro. Mas a BGS, por exemplo, é um lugar muito legal para você bater lá na porta de cada estante e falar, eu queria aprender aí, você tem uma vaga ou você tem alguém para me indicar. O mercado realmente está muito aquecido aqui dentro. Bom, é isso. E vocês ficaram com dúvida em alguma parte do processo? Eu sei que passei super batido por tudo aí, só que a intenção realmente era dar um panorama mais geral, né? Não realmente um tutorial sobre como usar o Blender. Se ficarem com uma dúvida, eu posso também voltar em um ponto. Acho que como propósito da palestra você cumpriu muito bem. Fiz uma abordagem geral, acho que motivou todo mundo a entender quais são as características da área, o que pode ser feito, etc. Eu acho que foi muito legal. Claro que não dá para numa horinha você falar tudo, né? Então,
mas acho que você cumpriu bem com as coisas que você apresentou aí. Obrigado. Aqui não, me passou pela cabeça alguma coisa de futuro de especializações em áreas como essa. Eu acho que valeria a pena. Sim, sim. Acho que tem bastante mercado para isso, né? Uhum. E o próprio evento aí da pandemia, que está todo mundo acessando via internet, dá para se imaginar alguns cursos de treinamento à distância muito legais de se fazer. Essa é uma ideia que eu estou meio que amadurecendo por aqui. Eventualmente a gente pode até acabar conversando, trocar ideia com o pessoal do Unicep sobre isso. Uhum. É legal. De minha parte, muito obrigado e agradeço aí pela sua palestra, foi muito boa. Agradeço a oportunidade, sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho do conhecimento, né? E fico muito, muito feliz que o pessoal tenha gostado. E obrigado mesmo pelo espaço. Imagine, nós é que agradecemos. Obrigado. Bom, Lucas, eu não sei se o Wellington está com isso. Acho que vai dar para falar. Então tá. Lucas, muito obrigado pela palestra. O assunto foi bastante interessante, né? É importante para mostrar que a área de tecnologia não é só desenvolver sistemas, né? Uhum. Existem muitas áreas que eles podem estar atuando, né? Temos o exemplo da modelagem, trabalha com modelagem 3D, a parte de desenvolvimento de jogos, simulações, entre outras aplicações. Então, isso é muito importante, né? E é um mercado novo, né? Digamos, um mercado crescendo bastante hoje. Sim. Uhum. Tanto para prova de graduação, quanto na parte... hoje, nós vemos aí diversas ferramentas de simulação. Hoje, esse mundo, hoje com essa mudança da pandemia, né, o surgimento de cursos que necessitam de ferramentas de realidade aumentada, de realidade virtual, né, e tudo isso precisa ser modelado e precisa ser desenvolvido, precisa ser programado. E as ferramentas que hoje no mercado são muito caras, né, o que acaba dificultando o acesso, ou ferramentas de baixa qualidade. Então é um mercado gigantesco para ser explorado. Sim, tem muita aplicação. É muita aplicação, é muito interessante. Então, nós temos que agradecer pela palestra, foi muito boa, né? É legal trazer essa experiência técnica, essa experiência prática, né, para dentro da academia, para dentro da faculdade, da universidade, né? E geralmente a gente acaba sendo muito teórico, né? A gente acaba abordando os assuntos muito teoricamente. E essa experiência prática ajuda muito a trazer conhecimentos, né, para os nossos alunos. Bacana. Agradecer aí pela palestra. Muito obrigado. Parabéns, né, novamente aí pela carreira aí na Stock. Obrigado. Muito parabéns aí. Então, você tenha bastante sucesso. Obrigado. E depois eu quero conhecer os projetos novos aí, que estou bastante curioso. Beleza, pode deixar. Eu agradeço muito pela palestra, pelo espaço, né? Sempre muito, muito bom compartilhar com as pessoas aquilo que a gente já aprendeu aí, já passou um caminho de sofrimento, né? Então acho que é bacana sempre divulgar o conhecimento. Você está trabalhando com 3D há quantos anos? Atualmente eu não trabalho mais com 3D. com... Eu me lembro e você trabalha, né? Você trabalhava, né? Mas quantos anos? Eu me lembro de você sempre trabalhou com isso, né? Eu baixei o Blender a primeira vez, acho que foi em 2011. Então, um ano depois que eu entrei na Imagem e Som, eu precisei fazer alguns trabalhos para um estágio e olhei e falei, vou me arriscar. E aí eu baixei em 2011. Atualmente eu uso o Blender muito pouco, assim, mais para realmente coisas pontuais, né, projetos pessoais,
Porque no dia a dia ali eu fico só dentro do React, do JavaScript e acabo não precisando do Blender para muita coisa. Mas sempre que tipo, surge alguma demanda, que seja uma divulgação de algum produto, uma imagem que precisa ser gerada para tipo, ir para um site, alguma coisa, eu corro pro Blender que eu consigo fazer o que eu estou imaginando. Sim, muito bom, muito legal. Mas é isso. Agradeço bastante o espaço. Obrigado. Então, sendo assim, mais nenhuma pergunta, né? A gente encerra nosso terceiro dia de simpósio, né? Aguardo todos aqui amanhã. Mais uma palestra a partir das 19h30. Agradecendo o Lucas novamente pela disponibilidade, a ótima palestra, ótima apresentação. Enriquece bastante a gente, principalmente esse novo horizonte para os nossos alunos. Bacana, fico feliz. Okay. Então, eu dou por encerrado nosso terceiro dia de evento. Aguardo vocês todos amanhã. Muito obrigado. Tá? Se tiverem qualquer pergunta, vocês têm o contato do Lucas aí nas redes sociais. Bem? E boa noite a todos e até amanhã. Boa noite. Obrigado novamente. Um abraço. Obrigado, viu? Até mais. Até mais. Tchau, tchau.